Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está começando. Queridos, como todos sabem, na primeira semana de cada mês, nós fazemos aqui um acolhimento com Jesus especial. Alguns temas são colocados pela casa, pelo Grege, e o tema vencedor é abordado sempre na primeira semana do mês, né? E nesse caso, no mês de outubro, nós vamos colocar hoje aqui o tema vencedor da enquete, que foi o tema Mediunidade com Jesus. E antes de nós começarmos essa nossa conversa, nós vamos fazer como sempre fazemos, a nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais uma reflexão. Que a espiritualidade amiga e querida possa permanecer em nossos corações, nos intuindo para que possamos captar os ensinamentos que serão aqui trazidos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Mediunidade com Jesus. O que será isso? Essa é a nossa conversa dessa semana para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. Bom, mediunidade, acredito que a maioria entende o que seja a mediunidade, a faculdade mediúnica, né? Que é uma faculdade aonde permite que nós, encarnados, possamos entrar em contato com os nossos irmãos desencarnados. Então, a mediunidade em si, basicamente é isso. Os médios, todos nós somos. Mas existem algumas pessoas que são mais ostensivas, outras pessoas que são menos ostensivas, né, que têm uma maior facilidade de comunicação com o plano espiritual e outras que não têm tanta facilidade assim. Né? Inclusive, algumas casas desenvolvem cursos específicos para isso, para desenvolver a mediunidade, né? Ou potencializar a mediunidade em alguns irmãos. Pois bem, mediunidade basicamente é isso. E como assim com Jesus? Aliás, mais uma consideração. Nas casas espíritas é comum a realização de reuniões mediúnicas, né? Reuniões mediúnicas, que são nessas reuniões um ambiente apropriado para esse tipo de trabalho, né? Eu não posso fazer isso em casa, eu não posso fazer isso durante o culto do Evangelho no lar, porque a minha casa não tem a mesma proteção que o centro espírita tem. Então, as questões de ordem mediúnica, elas são colocadas nessa reunião, que é uma reunião privativa, né? Onde existe toda uma organização, não só por parte dos encarnados, como também por parte dos desencarnados. No mesmo dia, no mesmo horário da semana, né? E ali é feito um trabalho junto aos desencarnados, junto aos necessitados, junto aos sofredores. São reuniões mediúnicas. Agora, a mediunidade com Jesus é algo que transcende isso. A mediunidade com Jesus, ela rompe barreiras, porque é a faculdade mediúnica
que está diretamente relacionada com o quê? Com a parte moral, né? Ou seja, lá no Evangelho tem uma passagem que diz o seguinte, que eu não posso cobrar, financeiramente falando, né? Para que um médium, por exemplo, ele dê uma comunicação para que o médium faça um trabalho XPTO, não é permitida a cobrança. Porque, segundo o capítulo que está lá no Evangelho, dá de graça o que de graça recebeste, né? Então, isso tem a ver com a parte moral, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, eu participo de reuniões mediúnicas, ou eu sendo um médium que realizo com uma certa facilidade a psicografia, então algumas casas possuem inclusive sessões de psicografia, eu não posso cobrar pela psicografia, não posso, porque bate de encontro com o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu preciso o quê? Fazer essa associação entre a mediunidade propriamente dita com a parte moral. A partir do momento que eu associo e fortaleço cada vez mais a mediunidade com a parte moral, eu vou estar colocando em prática o quê? A mediunidade com Jesus. E para que isso ocorra de uma forma cada vez mais natural, é fundamental o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele vai colocar algumas questões, né, que vão me ajudar a fazer esse tipo de associação. Ou seja, por exemplo, o ato de fazer o bem, o ato de eu praticar o bem, vai me ajudar? Vai, com certeza, sem sombra de dúvida. Vai estar introjetado na minha alma o quê? A prática do bem, né? Da mesma forma, eu preciso praticar a caridade. Então, não importa se é caridade material, se é caridade moral, mas a partir do momento que eu coloco essa caridade em movimento, esse movimento, essa qualidade, essa característica, de certa forma, ela vai estar o quê? Implantada na minha vida. Vai fazer parte da minha vida isso. Então, lá na frente, quando eu participar de algum tipo de atividade, que seja ela mediúnica, eu vou estar em comunhão com esses princípios. Eu vou estar em comunhão com todas essas questões que estão diretamente relacionadas com a parte moral do indivíduo, que estão diretamente relacionados com o que o Cristo nos deixou de informação, de orientação. E Jesus pediu só uma coisa para cada um de nós: que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento maior. Esse é o mandamento maior. Então, se a mediunidade, de uma forma geral, estiver alinhada com esse mandamento maior, perfeito. O socorro que eu faço em reuniões mediúnicas aos irmãos desencarnados é uma forma de eu amar o meu próximo. Isso é só um título de exemplo. Portanto, está alinhado? Está alinhado. Porque eu utilizo o recurso do médium para que ele possa o quê? Fazer esse meio campo com o plano espiritual, com o plano dos desencarnados, para socorrer o irmão em sofrimento. E a partir desse socorro, esse irmão ele é encaminhado, né, para os hospitais, para as colônias, enfim,
para onde quer que seja. Então, isso, gente, é mediunidade com Jesus. Portanto, não é um bicho de 7 cabeças. O que eu preciso fazer desde já, tendo ou não uma mediunidade ostensiva, é o quê? A prática do bem, é a prática da caridade, é o amor ao próximo, fazer as minhas preces, praticar, colocar em prática dentro da minha casa o culto do Evangelho no lar. Então, isso tudo faz parte e vai ajudar, sem sombra de dúvida. Eu espero ter esclarecido esse assunto aqui no Acolhimento de Jesus de hoje e com certeza nos próximos meses teremos outros encontros, outros temas bem interessantes para que a gente possa conversar. Fiquem com Deus, tudo de bom. Muita paz.